Hoje, então, nós teremos a palestra do professor Marcos André. Ele é professor lá no IFTO, né, no curso de elétrica. Estou correta, professor? Sim, tá certo. Ele formou em engenharia elétrica na UFG, mestrado também na UFG, e doutorado em Campina Grande em engenharia elétrica, e também fez advocacia aqui na UFT em 2010. Então, ele atua com disciplinas do curso técnico, do curso superior, e também com áreas relacionadas à eletrônica, sistemas digitais. Pesquisas na área de energia fotovoltaica, eficiência energética e também utilização de plataformas de IoT para automação e monitoramento remoto de energia elétrica. Então, hoje ele vai falar exatamente sobre o mercado de IoT, né, é mais fácil falar IoT do que IoT, né? É. E um panorama geral, e eu mesma, pessoalmente, super me interesso, já que estudo smart grids e microgrids, então vou ser a primeira fileira da palestra. Bom As demais. dúvidas, professor, prefere que faça no final ou nós interrompemos durante a palestra, deixando no chat, como é melhor? Pode fazer as perguntas por chat ou até falando mesmo durante, e às vezes acaba esquecendo lá para o fim, né? Não tem problema Tá, me interromper, não. Mais tá, uma conversa do que uma palestra aí. tá ótimo. Então, pessoal, por favor, vão escrevendo as perguntas no chat, que eu fico de olho no chat e repasso para o professor. Tudo bem? Então, fique à vontade. E muito obrigada também por ter aceito o nosso convite e vir enriquecer nossos simpósio aí. Tá bom, tranquilo. Bom, esse convite chegou a mim através do pessoal C que chegou ali agora, que eu estou vendo ele, e uma satisfação, prazer enorme estar podendo falar sobre esse assunto, né? E para que alguns parece que já me conhecem, eu estava vendo ali a Bianca, e para quem não me conhece, meu nome é Marcos André, então eu sou formado aí na UFT em Direito, mas praticamente não exerço esse ramo. Minha principal área de atuação realmente é engenharia elétrica, né, que eu tenho graduação, mestrado e doutorado, que, ah, assim, são os suportes de conhecimento que eu adquiri ao longo da vida, e a gente está sempre numa mudança dinâmica, né, de contexto, de assuntos, e agora eu estou bastante empenhado em aprender e tentar ensinar também um pouco sobre a internet das coisas, que é uma tecnologia que a gente pensa, é nova, mais ou menos. Ela está ganhando corpo agora, né, com as ferramentas disponíveis, tanto de hardware e software. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Quem quiser tirar alguma dúvida ao longo do caminho, pode me perguntando, e a gente tem um bocado de coisa para falar. Bom, enfim, eu vou fazer uma explanação geral sobre a internet das coisas e ter, mais para o fim, falar sobre o mercado de trabalho na área de internet das coisas, né? Pela experiência que eu ando tendo, eu estou aqui como professor e não como empresário, mas eu também estou com uma pequena empresa, né, que a gente está crescendo ela ali no Campus Palmas, né, é uma empresa incubada, que justamente foi criada para a gente poder trabalhar equipamentos, desenvolver equipamentos e plataformas, né, sistemas para a internet das coisas. Então, a gente já tem bastante coisa avançada, e eu vou mostrar algumas delas para vocês, mas não é com o intuito de fazer propaganda em si, mas é para dar uma despertada até onde nós já podemos chegar com o conhecimento que a gente tem até agora, tá? Então, essa parte aqui inicial de mercado e o panorama geral, eu vou explicar então o que é a internet das coisas para aqueles que não estão muito ambientados. Todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar o que é a internet das coisas, Internet of Things, não é bonito, IoT, né? E é um assunto relativamente novo, né, para a maioria de nós. Então, vamos lá, hoje vamos conversar então sobre esses conceitos aqui. Acho isso. Conceito da internet das coisas, a evolução, as tendências do mercado, os elementos que compõem, né? Se eu tenho uma ideia, eu quero começar um projeto novo, o que eu preciso pensar a respeito, né? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre hardware, protocolo, ferramentas de utilização de programação, e, finalmente, o mercado presente e tendência. Eu acho que eu coloquei
a proporção um pouco pequena demais, mas vamos tentar ser um pouco mais sucintos nessa primeira parte da apresentação da internet das coisas e conversar mais depois sobre o mercado, né? E eu vou ficar olhando aqui, às vezes lá, porque eu estou com 2 monitores, um está aqui em cima, outro está cá embaixo, então vocês se incomodem muito com o meu olho, não, que eu vou ficar olhando para lá e para cá. Tá, então vamos lá. Primeira coisa é a definição. Não existe uma definição única sobre a internet das coisas, existem inúmeras, eu selecionei uma, que diz que é uma rede de dados dedicada a dispositivos físicos que fornece ou recebe informações utilizando recursos de internet. Isso, é claro que vocês vão encontrar variações dessa definição, mas, em outras palavras, é você pegar qualquer coisa e colocar para transmitir dados. É mais ou menos por aí. Se você pensar em rede de comunicação, né, olha esse gráfico aí da evolução histórica. No início, dois computadores trocando informações, né, duas máquinas grandes, trocando informação entre si, normalmente de modo local, quando você tinha uma rede local, né? Professor, E, assim... eu creio que não passou o slide, nós estamos parados na capa do OBS. Desculpa. Então, eu não sei como é que eu vou fazer. Compartilha a tela inteira, então, daí não tem erro. O que tiver na sua tela vai ser mostrado. Acho que você compartilhou a janela e foi só o OBS. Eu achei que estava trocando, só rapidinho. Tá ok. Achar, né? Isso, agora sim. Evolução histórica, definição. Bom, eu que não estou vendo, mas tudo bem. Eu estou com a outra. Eu vou aprender a usar esse negócio. Fica na sua apresentação que eu vejo aqui o chat e te chamo qualquer coisa. Fica à vontade. Ok. Vou rebobinar um slide aqui para falar que era isso que a gente tinha para tocar no assunto, então a gente já falou sobre essa primeira parte aqui, desse sumário. Então, voltando aí à definição de internet das coisas e esse slide que ainda não tinha passado para frente, só para dar um panorama, uma visual, assim, no que aconteceu ao longo dos tempos, né, ali nos anos 60, 70, 80, computadores isolados conversando, no máximo, em redes locais, até que chegou, enfim, a internet e ela se tornou mais popular, e a internet saiu de máquinas grandes para máquinas menores, por exemplo, aí os smartphones, né, e as pessoas logo em seguida começaram a participar desse mundo, né, pessoas também gerando informação, claro, as pessoas sempre controlavam os equipamentos, mas as pessoas interagindo com pessoas, máquinas com máquinas e máquinas com pessoas e assim por diante. E agora as coisas, né? As coisas entraram na jogada. O que seriam essas coisas? Qualquer coisa. As mais estranhas possíveis podem fazer parte do mundo da internet das coisas, né? Então, a gente migrou aí de um mundo da era da comunicação para a era da informação, para a interação social, e agora a gente está vivendo a era das coisas. Então, se você olhar só, lugar errado aqui. Se você olhar uma foto como essa aqui, você fala assim, o que disso aqui pode se tornar conectável no mundo de hoje? Aí você pensar, 1 ou 2 itens no máximo, a gente vai se surpreender nos próximos anos com a quantidade desses aí que estão na tela, que vão estar conectados na internet, trafegando, recebendo e transmitindo dados, tá? Até um lampião aí, um machado, sei lá, alguém vai aparecer com uma solução que vai fazer com que esse dispositivo, de alguma forma, possa compartilhar dados com a gente. Então, o potencial de escala é qualquer coisa, né? Gente, bicho e coisas são passíveis de se conectar ao mundo da comunicação. Quando a gente pensar, então, em internet das coisas, como é que ela tem de ser para fazer valer a pena dizer esse nome, né? A gente tem de pensar em algo, assim, qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer hora e em qualquer meio, usando qualquer meio, para a gente poder chegar ao contexto de dizer que é um dispositivo ou algo conectado ao mundo da internet das coisas.
né? Esses conceitos vão ficando mais claros aos poucos. A tendência de mercado disso, esse gráfico é bem famoso entre as palestras de internet das coisas, mostra, por exemplo, como é que os computadores pessoais cresceram e continuam crescendo, mas num determinado ritmo, mais ou menos linear. Claro que isso vai continuar crescendo, que o número de computadores continuará sendo crescente, né, à medida que as empresas, as pessoas vão comprando para utilizar. Mas os dispositivos móveis, como celulares, por exemplo, smartphones, eles cresceram numa taxa muito mais alta, mesmo chegando depois, já superaram em muito o número de computadores pessoais, e agora o que dizer da internet das coisas, né? É uma quantidade inacreditável de dispositivos. Em 2008, o número de dispositivos conectados na rede superou o número de pessoas na Terra, 7 bilhões e alguma coisinha. E hoje, 2020, nós temos uma estimativa na casa de 50 bilhões de coisas conectadas, tá? Isso é um mercado, não é milionário, nem bilionário, é um mercado trilionário, né, na casa dos trilhões de dólares, que está por vir, né? E quem partir na frente, quem tiver o conhecimento e a ousadia, digamos assim, de trabalhar nesse cenário, vai poder ter um potencial de mercado grande, tá? Certo, tive uma ideia brilhante, acho que ela se encaixa no mundo da internet das coisas, então eu tenho de fazer aí um checklist para saber se realmente eu posso dizer que está ali e partir para trabalhar em cima disso aí, certo? A primeira coisa a se pensar é o que eu particularmente fiz quando eu precisei desenvolver a minha plataforma de internet das coisas aqui, que eu vou falar mais dela a respeito disso depois, tá? São basicamente 4 pilares. Quando você pensa em internet das coisas, você tem de ter uma interface física, que é o hardware. Então, imagine essas 4 bolinhas azuis aí, o hardware, a comunicação, né, as redes de comunicação, a programação, essa programação, eu estou dizendo, a programação de banco de dados, de servidor, de quem recebe esses dados, trata e fornece para aquele que vai consumir, que são os clientes, que são as pessoas que precisam interagir com essas informações, tá? Que ali em cima, na bolinha dos dados. Então, esses 4 pilares são muito fortes, muito presentes na prática, tá? E isso a gente tem de estar sempre pensando nesses quatro pés da mesa aí, tá? Sem um deles, a mesa ou a cadeira vai ficar com problemas e não vai funcionar bem, talvez vai cair. Então, vamos fazer um checklist por onde começar. Tive uma ideia, e agora? Primeira coisa a pensar são os dados brutos, né? Eu tenho de coletar esses dados. Diferente de um sistema totalmente informatizado, por exemplo, eu vou desenvolver uma plataforma de banco de dados sofisticada, muito melhor, muito robusta, um sistema de controle de estoque e tal. Ótimo, é programação, você faz de um jeito ou de outro, vai ficar melhor ou pior. Mas quando a coisa é física, né, o que fazer? Você está falando de internet das coisas. Você tem internet, mas não tem a coisa, não adianta nada. Ou ter a coisa e não tem internet também, é outro problema. Mas então a gente está falando de um mundo físico, a gente precisa interagir com ele, tá? Quando a gente fala disso, a gente tem que pensar em sensores, atuadores, se vai ter alimentação elétrica, sim ou não, de que jeito né? E aí começar a pensar em qualidade e preço. Gente, isso é um checklist. Você vai colocar isso em cima da mesa, pegar um papel e escrever, certo? Não tem outra forma de fazer. É isso aí, tá? Então, se você teve essa brilhante ideia, siga esses passos, tá? Vamos falar mais disso depois. O segundo passo é cuidar do processamento dessas informações, tá? Ele pode ser feito na origem, na hora da captura dos dados, ali no microcontrolador e tudo mais, ou pode ser feito posteriormente no servidor ou no aplicativo que vai ler esses dados. Em algum lugar a gente tem que pensar na questão do processamento dessa informação, dependendo do que você está lidando, né? Se for uma coisa simples, você processa localmente. Se for uma coisa mais complexa, você tem de fazer uso de uma ferramenta mais complexa. Então, aí, nesse momento, a gente já tem de rascunhar o que eu tenho em mãos e o que eu vou precisar em termos de memória, velocidade de consumo, preço, de novo, não coloquei aqui, nível de inteligência é poder de processamento, tá? E logo a seguir, o próximo item dessa pequena lista aqui, de novo aparece o nome rede, né? Rede
vai definir aí a questão de alcance, mobilidade, topologia, disponibilidade, interoperabilidade. Você não pode ter o seu sistema isolado do mundo, você tem de, muitas vezes, os seus dados têm de ser compartilhados com plataformas de outros, e vice-versa, tá? Se você está lidando com uma rede sem fio, ou cabeada, ou se ela é em anel, se é estrela, essas coisas precisam ser definidas no papel antes de você começar a soldar os fios na placa. A próxima questão é a questão do endereço, que é muito sério. Você tem de ter um protocolo que consiga sair de onde você está lendo para o local de destino, e o contrário também ser verdadeiro. Então, em termos de protocolo, surgem muitos, inúmeros nomes aí, alguns deles desconhecidos. O HTTP a gente vê de vez em quando, mas ele tem prós e contras. Hoje em dia, desses 4 aí que estão aí, o MQTT é o que está se tornando o padrão mais comum, e eu vou falar um pouco mais dele depois também. A questão da segurança é crítica, né? Se alguém controlar o seu equipamento de internet das coisas e acender a sua lâmpada, não oferece grandes perigos, mas já te dá uma chateação de ficar acendendo a luz do seu quarto durante as madrugadas. Mas se a sua porta da sua casa estiver conectada e alguém invadir, isso vai ser um problema muito sério. As aplicações são as mais diversas, eu diria que são quase infinitas, né? Como a gente falou ali agora há pouco, tem quantidade inacreditável de itens que podem ser conectados na rede. Então, isso parte para a gente pensar em soluções para logística, casas inteligentes, smart grids, consumo de água, energia, qualquer outra coisa que você quiser, tá? Então, tem um monte de coisa para se escrever antes de começar a trabalhar de fato nessa questão da internet das coisas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre um caso real, um caso meu, um caso de medição de consumo. Você me acompanha nessa luta aí tem muitos anos, ele sempre está interagindo, a gente está conversando sempre, e quando eu coloquei o sistema fotovoltaico aqui, eu sou um entusiasta completo da energia fotovoltaica, meu doutorado foi em energia fotovoltaica, e eu tinha em mente, quando eu voltei de Campina Grande, colocar um sistema fotovoltaico aqui em casa, né, você me ajudou, e a gente colocou, e no momento em que a gente colocou o sistema aqui em casa, os inversores da época não tinham monitoramento integrado, como hoje costuma ter. E ele até comentou, você não quer monitorar? Eu falei, quero, custa tanto. Eu falei, não, eu não estou fazendo nada, eu sei fazer, eu vou fazer um sistema de monitoramento de consumo. Eu poderia ter pego um relógio como esse aqui, e medir o consumo, certo? Certo, não estaria errado, né? Mas estaria incompleto do ponto de vista de qualidade da informação. Eu não teria muita informação para eu poder dizer no final do mês, aquele dia gerou pouco, gerou muito. Eu precisei, né, ter algo assim. Olha aí, você pode gerar, né, gráficos personalizados de consumo diário, você clica em um e ele expande para mais detalhes, menos detalhes ao longo do mês, do ano. Vários inúmeros fabricantes estão trabalhando com ferramentas de análise de dados similares a essa aqui. Eu quis fazer a minha versão, né? E disso a coisa virou um projeto de pesquisa, virou uma empresa incubada, e agora está aí esse nome estranho, esse CIMEMAP, é o nosso trabalho. Não estou aqui para fazer propaganda, mas mas é. Então, está aí as informações de uma maneira diferente, a mesma informação, só que agora com muito mais detalhes. Tá, eu não queria ver isso na tela do inversor, eu queria isso na tela do meu computador, no meu celular. Então, o que eu precisei pensar? Eu tenho de resolver esse problemão, desarmar essa bomba, né? É simples, é só pegar os dados, ler e transmitir para a nuvem, certo? Né? Aí entra os muitos requisitos que a gente precisa para trabalhar uma única aplicação. Agora vocês começam a imaginar outros. Esses requisitos foram, como a gente falou ali atrás, escolha de componente, escolha, aquisição errada, certa, enfim, as coisas nem sempre estão no Brasil, quase nunca vem da China, chega com 3 meses de atraso quando chega, e quando chega, puxa, errei no componente, tem que ser outro. Então, você ter esse tempo de pesquisa, de maturidade das escolhas,
leva um bom tempo e leva um bom dinheiro também, tá? Testar, fazer protótipo, passar noites em claro aí, é assim mesmo, tá? Não só o hardware, mas o software embarcado também. Você tem que programar o microprocessador, você tem que preocupar com biblioteca, você tem que preocupar com a rotina do algoritmo, e por aí vai. O software remoto, como eu coloquei aqui, é aquele que não está embarcado, e sim lá num servidor que você vai configurar para receber e tratar esses dados. Então, se você não sabe, você vai ter de aprender. Dependendo da sua formação, se for igual eu, engenheiro eletricista, você vai suar triplicado para aprender coisas do mundo da ciência da computação, e mas é o jeito, né? Então a gente tem de aprender coisas novas, como PHP, como SQL, como Node.js, entender o que é um JSON e por aí vai, tá? Coisas diferentes do nosso contexto do dia a dia, porque a gente está tratando com dados, né? E, finalmente, o software cliente que vai ler e mostrar esse gráfico bonitinho aí na tela de vocês. Hoje tem uns melhores do que esse. E, para isso, você precisa entender JavaScript ou outras ferramentas de geração de aplicativos, e, enfim, para consumir esses dados e mostrar isso na tela. Tá. Vamos falar um pouco sobre o que existe de ferramenta, né, para se criar um produto de internet das coisas hoje, na prática. Você, primeira coisa que pensa na hora que eu vou construir uma geringoncinha, você pensa Arduino, certo? Certo, ninguém está errado em pensar nisso, não. É a primeira coisa que você tem que pensar mesmo, tá? Eu diria a porta de entrada dos makers, né, de você trabalhar com um Arduino que foi criado, não tenho certeza, mas acho que foi em 2009, eu vim a conhecer em 2011 ou 2012, essa ferramenta muito interessante, que é uma plataforma, né, de um microcontrolador, um microprocessador, eu usei ele no meu doutorado, não nessa forma assim, dessa maneira, mas é um microcontrolador bastante interessante, simples e barato, e que resolve a maioria dos problemas domésticos, né? E colocado numa plaquinha azul, com os pininhos para você encaixar e tudo mais, já vem com uma biblioteca bem mastigadinha, você quer acender um LED, você escreve ali, apaga lá, bem didático mesmo, e daí surgiram as variações dele, como esse do meio aqui, que é o Arduino Nano, e o outro é o Pro Mini, que são variações da mesma coisa, tá? São formatos diferentes para a mesma coisa. Custo baixo, facilidade de implementação, tudo de bom até o momento em que você depara que ele tem limitações, né? Aí você pensa, então vou para a próxima fileira, que é a fileira dos Arduinos, que não são Arduino, mas são parentes dele, como esse STM32 ou Teensy, que já são melhores em termos de processamento, de memória, de velocidade e tudo mais. E se isso não satisfizer você vem para os mais atuais e recentes que a gente tem utilizado bastante, como esses daqui, que parece um Arduino convencional, mas esses aqui já tem Wi-Fi, Bluetooth, tudo integrado, e esse último aqui de baixo, da terceira fileira, mais de baixo, é o que eu tenho adotado nas minhas placas, e ele tem um desempenho fantástico, formidável, e ele tem sido muito utilizado em outros projetos também. Se chegou aqui, você já tem um poder de computação muito bom, mas mesmo assim ainda não é suficiente, você parte para soluções ainda mais robustas, aí com Raspberry, com BeagleBone, com outros fabricantes também estão produzindo placas de alto desempenho, que já rodam Linux, que tem portas USB, que tem saída HDMI, não sei quantos GB de RAM, então, enfim, aí já são micro computadores, né, do tamanho do cartão de crédito aí, bem pequenininhos, de custo acessível, e que tem um poder de processamento incrível. Isso está sendo usado também no mundo da internet das coisas, mas se você quer miniaturizar de verdade, talvez essa quarta fileira seja um pouco exagero. E essa terceira fileira aqui é a mais interessante no momento. Tá? Pois bem, ninguém faz nada com um processador sem um sensor ou um atuador. Eu coloquei algumas fotos aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Se o objetivo é interagir com o mundo externo, esse mundo externo é físico, e ali tem tensão, tem corrente, tem água passando, tem luz, tem calor, tem umidade, tem temperatura, eu preciso ligar, preciso desligar, você precisa ter um acessório que se conecta a esse microprocessador para poder interagir com o mundo físico, tanto para receber quanto para transmitir dados, certo? Então, tá aí algumas fotos, né, para vocês terem
uma pequena noção, mas basta entrar no Mercado Livre, no AliExpress, e você vai ver uma infinidade incalculável de itens que vão auxiliar o microcontrolador para interagir com as coisas de verdade, tá? E eles são essenciais. A escolha errada aqui vai te levar a muitos transtornos e problemas depois. Se vocês estão vendo esse branquinho aqui do canto direito, esse aqui deu um trabalho horroroso para encontrar e para comparar ele com os outros. Esse é um sensor de corrente. E se você escolher mal um sensor de corrente, você tem uma leitura errada de corrente para sempre. Você nunca mais vai conseguir se livrar desse problema, tá? Então, é preciso tomar bastante cuidado para escolher bem o seu sensor, para você não ter uma leitura ruim, que vai te atrapalhar. Não adianta você ter um backbone melhor de segurança possível se a sua informação está ruim, tá? O software embarcado, lembra dos 4 pilares? Pois é, a gente passou do primeiro, que era o hardware, vamos falar do segundo, que é o software embarcado. Se você não tem contato nenhum com programação para Arduino, não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, mas quer assim mesmo mexer com a internet das coisas, pega um ambiente de programação tipo esse aqui, esse MBlock é a coisa mais simples, foi feito para crianças programarem. Então, é visual, é por bloquinhos. Você pega o bloquinho amarelo, coloca em cima do azul e vai fazendo, né? Se isso, faça aquilo, se não, faça aquilo outro. Espere tantos segundos e repita. É assim, ele já cria o código para você, compila, grava, e a sua lâmpada acende, o seu LED acende. Se você conseguiu passar dessa fase, nesse estágio aqui, e quer ir um pouco mais além, porque isso aqui é bastante limitado, em termos de, né, de complexidade, você já vai para a interface de programação do Arduino, né, que ele já fornece uma infinidade de bibliotecas prontinhas, é só olhar os exemplos, copiar, colar, juntar as linhas de programação, depois de passar algumas horas ali, você sai com um programa prontinho, rodando do jeito que você quiser. Tá? Falando assim é fácil, né? Mas o Arduino IDE vai muito longe, e você consegue fazer coisas bem complexas com esse ambiente, com essas bibliotecas que estão aí. Se de tudo você vai chegar num ponto onde ele não satisfaz mais, como eu acabei de chegar, você vai ter de partir para uma solução profissional, tipo o FreeRTOS, que é um sistema operacional de tempo real, específico para microcontroladores de alto desempenho, que tem 100% do domínio do processador, e você consegue fazer coisas muito avançadas com isso aqui. Eu tô numa fase de aprendizado, de transição do Arduino para o FreeRTOS, eu estou sofrendo pra caramba, mas eu já estou conseguindo fazer algumas coisas funcionar, e a tendência é trabalhar sempre no FreeRTOS da agora em diante, tá? Então, dos 4 pilares, falamos de 2. Agora vem o terceiro. Não, ainda estamos no segundo, desculpa. Esse segundo aqui, ainda falamos de protocolos, tá? Protocolo digamos assim, o idioma que o microcontrolador precisa para interagir com a rede de comunicação. Então, logo de cara a gente pensa www.algumacoisa.com, não é isso? Pois é, esse é o protocolo HTTP tradicional que funcionou comigo durante um bom tempo, até que eu percebi as limitações que ele tinha, tá? O HTTP ele pode ser utilizado com a fórmula de segurança HTTPS, mas ainda assim existe limitações no uso que estavam me bloqueando. E eu, por exemplo, eu poderia transmitir da coisa para a nuvem, mas da nuvem para a coisa se tornou algo muito complexo por conta de problemas de endereçamento. Tá? Então, eu já estava procurando uma solução alternativa com a de Sócrates e tudo mais, isso é muito complicado, até que alguém me apresentou o bendito do MQTT, que é uma solução de extremamente bem pensado, para justamente direcionado para o mundo da internet das coisas. Tá? É um protocolo de comunicação bidirecional, não precisa se preocupar com endereçamento, é uma forma nova de as coisas se comunicarem, através de uma conexão ativa, que se reconecta automaticamente, com segurança, com um monte de critérios lá, não vou entrar ainda em detalhes nisso não, mas que cai como uma luva para o mundo da internet das coisas. Se você quiser ser do contra e não quiser usar nenhum desses dois, existem outras opções, tipo o CoAP e o AMQP, que tem prós e contras, e eu resolvi não me enveredar muito por esse caminho de utilizá-los, porque o MQTT já está me satisfazendo
e deve continuar sendo assim, tanto é que é o padrão de utilização da indústria hoje, é o MQTT. As grandes fabricantes e as grandes desenvolvedores de tecnologia no mundo da internet das coisas usam o MQTT. Então, a gente não vai ser do conta nessa hora, né? Mas agora falando da terceira parte, que seria o terceiro pilar, a computação em si, né? A computação em nuvem e versus a computação tradicional. Eu coloquei assim, pensar em computação tradicional significa pensar num computador desktop que está ali na sua mesa, você tem um HDzão grande e uma baita de uma memória, você instala uma máquina Linux, configura direitinho, ali um servidor SQL, um banco de dados bacana, tudo que tem que ser feito, né? A rede e tudo mais, e aí você tende ou comprar ou alugar esse equipamento, e se você precisar ampliar de duas, uma, ou você joga ele fora, ou você coloca um outro computador do lado e dá um jeito desses dois conversarem entre si, e você vai aumentar a complexidade. Então, em termos de escalabilidade, se torna um tanto chato de se fazer. Então, muitas vezes ele é indicado para quando você já sabe o tamanho que você quer chegar, certo? E se não for uma máquina física real, você pode alugar um serviço, né, na nuvem também, como eu fazia até pouco tempo, de trabalhar com um servidor remoto. Servidor é uma máquina física que fica lá no Canadá, ligada na tomada, e eu pago por mês X dólares para poder ter acesso a uma máquina com tantos, né, GB de RAM, com tantos GB de HD e assim por diante, tá? Mas nesse modelo tradicional que eu tenho que fazer toda a configuração, toda a parte de segurança, tudo que seja necessário fazer, eu tenho que fazer. Tem uma vantagem que é a possibilidade de operar offline. A internet caiu, mas a coisa continua funcionando em modo local, certo? Essa é uma das poucas vantagens de se utilizar a computação tradicional. Hoje, todos estão migrando para a computação em nuvem, todos, sem exceção. Esses aí são os grandes, digamos, agentes, atores hoje do mundo da internet das coisas, da computação em nuvem. Como é que funciona? Bom, é diferente de um simples Google Drive, onde você armazena os seus dados lá. Ali é uma computação, de fato, feita na nuvem. Então, você tem um computador que você aluga ou por tempo ou pelo uso. Então, você cria microserviços e eles ficam lá paradinhos. No momento em que você faz uma chamada, aquele computador virtual, é um serviço, ele entra em operação, faz o processamento que você quer, devolve a resposta e vai dormir. Então, no final do mês, você utilizou 5, 10, 12 minutos daquele processador, com X tanto de memória, você paga por aquilo, única e exclusivamente. Você não precisa ter uma máquina rodando ociosa, muitas vezes, e os recursos são otimizados e são compartilhados com outros, e é assim que essas empresas trabalham. Então, a escalabilidade é automática, né? Se de repente 1 milhão de usuários quiser fazer chamada ao mesmo tempo, ela sozinha se multiplica de 1 para 500 mil computadores e atendem tudo ao mesmo tempo. É uma loucura isso, a gente pensar, mas funciona muito bem. E tanto a Amazon Web Services, nessa AWS, quanto a Azure da Microsoft, quanto o Google Cloud, cada um no seu nicho, né? Tem prós e contras em cada um. A Amazon, eu estou utilizando a Amazon porque é uma das mais completas, não é a mais barata, mas em termos de complexidade de conteúdo, hoje é a mais utilizada, tá? Então, eu já falei aqui sobre a escalabilidade, ela se estica sozinha, né? Então, você pode pagar por tempo, por recursos, a segurança é automática, e os critérios são muito, muito fortes de segurança, tá? Mas a chateação é que você fica fortemente dependente da qualidade da rede, né, da internet, porque como roda tudo em nuvem, um simples 2+2 que você precisar fazer, não é a sua máquina local que faz, é uma máquina que está milhares de quilômetros daqui, então você tem que se preocupar com latência, se preocupar com velocidade, fluxo e coisas assim, tá? Então, você tem que ter isso em mente na hora que for desenvolver a sua aplicação. O quarto pilar está embutido de forma discreta aqui, eu não coloquei um slide específico para ele, seria o pilar da aplicação
de consumo desses dados. Você pode pensar numa página web, né, igual eu mostrei ali um gráfico para vocês, você pode pensar numa página web, e essa página web, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês uma outra coisa diferente. Só um instantinho que eu estou procurando aqui. Trocar a tela. Eu acho que eu não vou conseguir trocar a tela, não, deixa para lá. Seria a aplicação que eu mesmo fiz, tá? Para consumir esses dados, né? E poder enxergar aquilo que eu li em termos de tensão, corrente, potência e tudo mais. Depois que eu parar a apresentação aqui, eu posso mostrar, trocar a tela aqui, tá? Aí eu mostro para vocês. Mas imaginem o aplicativo na tela do celular que vai mostrar o gráfico, vai mostrar o botãozinho que você aperta e a lâmpada acende. Isso seria o quarto pilar, que não deixei algo específico só para isso aqui não, tá? Vamos falar então do que interessa. Eu estou aqui para isso, né? Depois de tanto falar sobre o que a internet das coisas o que fazer para que uma coisa se torne internet das coisas, você viu que não é uma coisa que se faz em 5 minutos, né? Esse projeto de medição de consumo, eu iniciei há 4 anos atrás. Já fiz e refiz ele várias vezes, já joguei a placa no lixo, vou começar de novo. E cada vez que eu fazia, melhorando, né, a coisa ia ficando mais confiável, digamos assim. Mas em termos de mercado, de trabalho, né, vocês viram aí o potencial de aplicações, mas em termos de mercado de trabalho, como é que fica? Tá? Vamos lá. Esse aqui, só para exemplificar o que a Amazon pensa, não sou eu que penso. Primeiro eu falei o que eu pensei, e agora vamos ver o que a Amazon pensa. A Amazon separa o trabalho dela em coisas e cloud. Então, a Amazon é muito grande, ela tem vários serviços e tudo mais. Ela tem uma seção específica para internet das coisas, olha lá, AWS e IoT. Então, é uma seção grande dela, que cuida só das coisas que estão se conectando e oferecendo ferramentas para facilitar a vida de quem está trabalhando nesse sentido, tá? Então, de um lado estão realmente as coisas, chamadas por eles de endpoints. Essas coisas se conectam a um gateway, que vai receber os dados, pode ser um roteador comum, pode ser um roteador especial, que vai fazer com que a conexão leve os dados até uma porta de entrada na nuvem, né, que também se chama endpoint, mas agora já num outro contexto. Esse endpoint vai exigir dos pontos de entrada os critérios de segurança que ela tem, né, a segurança de criptografia mesmo, de dados, e a partir do momento em que você passa por essa porta aqui, com a senha certa, com tudo mais, você tem uma infinidade de aplicações possíveis. Então, a primeira coisa é receber esses dados, fazer o primeiro tratamento dele, aplicar regras. O que é a regra? É a primeira interface lógica que existe na nuvem. Tipo assim, se a temperatura for maior que 50, vem para cá. Se for menor do que 50, vai para lá. Isso é uma regra, tá? Se for azul, vá para esse banco de dados. Se for vermelho, vá para outro. Outra regra. Então, essas regras podem ser regras simples ou regras bem complexas, né? Utilizando funções lambda, que é o que eles chamam. A partir daí, existe um nível, vários níveis acima de complexidade de gerenciamento de frotas, troca de firmware, de auditorias, que vocês devem estar vendo aí as figurinhas, e análise inteligente desses dados. Então, existem ferramentas pré-programadas de inteligência artificial e de gestão de Big Data, tá? É muita coisa, né? É muita coisa. Imagina aqui em casa, eu tenho 4 anos de dados. Se eu for processar isso, a loucura que vai ser. Né? Eu tenho de ter em mãos uma ferramenta que consiga pegar todos esses dados e me entregar, não dados, mas me entregar informação, certo? O seu consumo anual é tanto e do ano tal para o ano tal está aumentando. O que aconteceu? Você colocou mais equipamento, no mês de janeiro você consumiu mais do que no mês de junho. O que é? Deve ser por conta daquele equipamento que está funcionando mal, ou que está funcionando mais horas do que devia. Isso é transformar dados em
informação, tá? E fazer isso ali na linha de código do Arduino não é simples, mas com as ferramentas certas, que, por exemplo, a Amazon, as outras também devem ter, tem, né? Então, fica um pouco menos difícil, basta conseguir entender como é que é toda a filosofia de trabalho deles, tá? Então, isso é o que a Amazon pensa para classificar os seus níveis de atuação. Então, se eu for procurar alguém para trabalhar para mim hoje, o que eu vou procurar? Procura-se alguém no mundo alguém no Tocantins para trabalhar na minha empresa, na minha escola, no meu ambiente, certo? Que sabe internet das coisas. A recompensa não é só 10 mil, não, tá, gente? A recompensa é muito mais do que isso aí. Então, o que eu vou atrás? De alguém que tenha a visão e o conhecimento de hardware design. Então, é impossível ser bom em tudo hoje em dia, né? Você precisa, eu quero me especializar em hardware. Então, ótimo, você tem de entender sobre controlador, sobre sensor, sobre gestão de energia, gestão de radiofrequência, né? As frequências que você trabalha, os tipos de rádio que você tem, questões de físicas mesmo, de construir a placa, de construir a identidade visual, pesquisar itens novos, comprar, gerir, tudo isso aí, tá? Não sai barato isso. Eu já deixei um carro 0 km ali em pecinhas nos meus armários, não foi de uma vez, é claro, né? Foi aos poucos. Então, você tem um gasto aí ao longo dos anos, né? Em pesquisa, até chegar a um determinado ponto que você se dá por satisfeito, não, mas já viu que o trabalho andou, tá? Esse é um tipo de profissional. O outro profissional que pode e deve conhecer de uma parte da outra, mas você pode se focar nessa parte do firmware design, né, que é conhecer os recursos que a gente estava trabalhando lá atrás, os protocolos, as linguagens de programação, dei até um destaque aí para o FRTOS. OTA é over the air, são atualizações do firmware. Você faz o programinha lá no Arduino, larga lá, certo? Errado, você tem que fazer atualizações periódicas para colocar funções novas, melhorias, resolver problemas que você não tinha detectado no momento, e você precisa reprogramar o microcontrolador. Como? O troço está lá, escondido no meio do mato, a 100 km de distância daqui, você vai ter de sair para simplesmente trocar um código de 10 kilobytes? Não, você faz isso remotamente, a coisa está conectada na rede. Então, uma vez que você tem o dispositivo funcionando, transmitindo informações, você pode fazer toda essa atualização via internet. Eu não faço mais código para ficar trocando de tempos em tempos por cabo. É tudo pela própria rede, você consegue fazer isso aí, tá? Então, precisa estudar bastante esse assunto. Como a gente falou agora há pouco ali, a questão do back-end developer, que é o programador que vai cuidar ali dos serviços da nuvem, né? É conhecer as ferramentas, né, as linguagens de programação, banco de dados, a DBA, Database Administration, uma coisa assim. Então, são as ferramentas de programação e de análise de dados, de Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, tá? É transformar dado em informação, por isso que eu coloquei essa setinha aí, tá? O quarto perfil, eu não quero saber de nada disso, eu não sei o que é tensão, não sei o que é corrente, não quero saber, eu só quero pegar o dado pronto e mostrar ele na tela para alguém, eu sou bom nisso. Ótimo, tem lugar para você também, tá? Então, você precisa conhecer aí as linguagens de programação, coloquei HTML, JavaScript, JSON, ou plataformas de programação específicas para aplicativos, por exemplo, a Ionic, o Flutter, tá? Você tem, talvez, eu sou da área do design, que tem espaço para mim aí no mundo da internet das coisas, tem também o X, para quem nunca viu esses termos, é User Interface e User Experience. Então, são pessoas especializadas a dizer se o botãozinho tem que ser redondo, quadrado ou comprido, se ele tem que ser verde, azul, vermelho, e em que posição da tela está. Você acha que isso não faz diferença? Faz. E aí, o problema na minha equipe, que somos 4 pessoas só, não tem ninguém bom nisso. Então, nós estamos patinando, e nos 3 primeiros aí de cima, nós estamos indo relativamente bem. Mas chegou nessa parte do front-end, a gente está patinando e não sai do canto. A gente está só batendo cabeça, faz vários tipos, nenhum fica bom.
mas isso a gente vai ter de superar. Preocupação com marketing, com suporte, com preço, com cliente, isso já é a nível já de produto já. Eu estava lendo a respeito sobre o tipo de profissional que trata sobre essas diferentes questões. Antigamente, você tinha uma empresa grande, né, divisão por seções, né, a seção dos engenheiros que trabalham com hardware. E lá no outro prédio, na outra cidade, a seção do pessoal que trabalha com software. Aí depois, lá na outra cidade, a seção do pessoal que vai vender, vai fazer o marketing. Isso não funciona, tá? Porque as equipes, quando não tem interação entre si, quando não falam a mesma língua, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e não, a chance de desastre é muito grande, tá? Então, está surgindo a figura desse nome aí, DevOps, que isso é relativamente novo para a maioria, é um conceito mais filosófico, cultural, de gestão de informação. Então, é o camarada que vai ter de, infelizmente, ser bom em tudo, né? Mas como? É impossível ser bom em tudo. Mas ele, pelo menos, precisa ter uma visão geral do todo. É o camarada que vai escolher o microprocessador, mas já pensando lá no preço final que o cliente vai pagar. É o camarada que vai fazer a publicidade de uma caixa branca, mas ele tem que saber que dentro da caixa branca, ela pode ser branca, por quê? Porque a escolha do sensor foi feita lá atrás, permite que ela seja branca ou transparente, azul ou preta, enfim. Então, não pode mais haver uma empresa, num sistema de coisas, né, ainda mais que a coisa física, você não pode se dar o luxo de ter equipes que não conversam entre si, jamais. E hoje essa filosofia de trabalho é cada vez mais presente. Então, se você se preocupa hoje, eu quero entrar por esse rumo aqui da internet das coisas, seja alguém adepto à filosofia de DevOps, tá? Eu confesso que eu tenho essas minhas dificuldades ainda de trabalhar com essa linha de pensamento, que eu sou meio dinossauro ainda, né? As coisas estão acontecendo muito rápido para mim, né? Essas mudanças de utilização de ferramentas para desenvolvimento de projetos, né? Eu convivi como professor durante muitos anos, mas o mundo da produção de um produto é totalmente diferente. Você tem que saber lidar com equipe, você tem ferramentas de gestão de equipe, onde você atribui tarefas, né, você vai gerindo isso aí, isso é desafiador, tá? Essa figura do DevOps, existem inúmeras figurinhas por aí rodando para tentar explicar um pouco melhor o que é um DevOps. Tá? Vocês não precisam sair daqui com a obrigação de se tornar um DevOps, mas é desejável que você pense como um. Então, é uma pessoa que vai conseguir ligar o time de desenvolvimento com o time de operação. Por isso que tem esse nome, Dev, de Develop, né, desenvolvimento, e Op, de operação. Então, você tem de planejar, criar o código, construir o build, né, testar, lançar, implementar, operar, monitorar e começar de novo, né? Dependendo da resposta que você tem sobre o produto que você lançou, você tem de planejar de novo um novo código para construir de novo, para testar de novo, e esse ciclo é infinito. Por isso que está esse símbolo do infinito aí, tá? E aí, o DevOps, olha só, ele é aquele que tá tentando, pelo menos, pegar o que existe de comum entre esses três grupos, o de operação, o de desenvolvimento e o de uso, né? Está colocando aí como garantia de qualidade, mas enfim, é o de uso do produto, tá? E aí, você é bom? Se você é bom, não tem Covid, não tem crise que te derrube, cara. Tá vendo isso aí que eu sublinhei aí na tela? Isso aí foi uma proposta não foi uma proposta para mim, é claro, estava lá no Indeed, foi uma oferta de emprego, né, lá na Indianápolis, Estados Unidos, e isso foi agora em fevereiro, tá? O salário inicial era de $100.000 por ano, de 100 a 200 mil, dependendo da sua qualificação, tá? Meu amigo me mandou, fala, cara, se aplica para esse negócio aí, olha só o que eles estão exigindo lá embaixo. Uma programação em C ou C++, com experiência e em Free RTOS, exatamente aquilo que eu estou mexendo. Falei, pô, você vai conseguir esse emprego, tenta para você. Falei, eu não estou procurando um emprego.
por incrível que pareça, se eu for aplicar para um negócio desse aí, e se por algum milagre alguém me chama, eu ia enlouquecer, né? Mas eu não tô aqui em busca de um emprego, eu preciso tentar fazer isso, convergir aqui o que eu comecei, né? Mas só para vocês terem em mente a que nível as empresas estão procurando por bons profissionais, tá? Não vá pensando que você não vai ter oportunidades de trabalho se você trabalhar com a internet das coisas. Tá? Você vai ter um mercado totalmente aberto à sua disposição. Isso eu coloquei apenas um, mas se a gente for atrás, a gente vai ver inúmeros outros casos semelhantes. Esse amigo meu que mandou essa vaga aqui, ele mora em Toronto, no Canadá, e ele sempre está me falando, aqui está precisando de um engenheiro assim assado, está precisando de um DevOps, está precisando de um programador back-end, um programador front-end, e lá na empresa onde ele está, sempre nessa casa de 80, 90, 100 mil dólares por ano, que é assim que eles quantificam um salário lá. Isso daria, gente, mais ou menos 10 mil dólares por mês, 8, 10 mil dólares por mês, o que é um belo de um salário, né? Pensa e multiplica aí por 6, que está o nosso querido dólar hoje, né? Você tem aí 30, 40 mil reais, e muitas vezes isso como salário inicial. Por que um valor tão alto? É porque não tem bons profissionais, não tem. Aqueles que são bons, as grandes empresas já cataram eles, ou se tornaram empreendedores, o que é mais provável ainda. Então, emprego tem para quem é bom, e oportunidades tem mais ainda para quem também é bom, certo? Então, se você precisa de um incentivo, acho que não tem nenhum melhor do que esse, tá? De você saber que você tem o mercado todo em expansão aí, em um mundo de oportunidades para você poder trabalhar no mundo da internet das coisas. Acho que eu falei muito, né? E eu queria deixar esse espaço aí para vocês perguntarem, gente, fiquem à vontade. Espero que tenha sido mais ou menos claro, eu falei demais. E se tiver mais alguma dúvida depois, além dessas que vão surgir aqui agora, quiser me perguntar a qualquer momento, eu estou à disposição lá no FTO, aqui em casa, tá? Para mim é um prazer falar sobre tudo isso aqui. Eu gosto demais, é um tema que me motiva. Eu quero contribuir e ajudar com vocês. Fala, Marcos. E aí, Elson? Tudo bom? Parabéns pela palestra aí, cara. Muito bom. Cheguei um pouquinho atrasado, mas acompanha aqui tudo. Tranquilo. Pessoal, fica aberto aí para perguntas para o Marcos. Se tiver essa pergunta, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, ou então fazer aqui pelo chat que eu faço a pergunta para ele. Então, pessoal, não precisa ter medo de perguntar, não. Pode perguntar que o Marcos aí para... Tá todo mundo mudo? Ou foi muito boa, Marcos. Então... Ou ninguém entendeu nada. Pois é. Deixa eu ver quem é que tá aqui, se eu conheço mais alguém. Esse ali é a Bianca. Cara, eu tô apanhando desse programa ainda. Mas todas as possibilidades dele não. Não, o Meet apanha um pouquinho, mas é uma ferramenta bem legal. Nós estamos usando ele aqui já tem um tempinho. E ele é bem interessante. Dominou ele, não quer usar outro mais não. Ah, tá. É bem bacana. Oi, professor Marcos André, tudo bom? Oi, tudo bom? É Bianca. Alci, tem uma pergunta no chat do Daniel, não sei se você viu. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Ih, peraí. Na verdade, tem duas perguntas, né? A primeira pergunta é possível fazer testes e criar computação em nuvem de maneira gratuita?
E não é. Vou explicar o caso da Amazon. Tá me ouvindo, né? Então, a Amazon funciona assim. Você cria uma conta e ela é gratuita por um ano. Inclusive, a minha conta gratuita vai terminar esse mês que vem, eu não sei como é que eu vou fazer, não. Eu vou começar a pagar uns belos dólares aí. Mas ela é gratuita até um certo limite. Então, quando você faz o contratinho lá, coloca o seu cartão de crédito, eles falam, a gente só vai cobrar de você se você exceder o limite grátis. Esse limite grátis é bem, bem farto, certo? Você tem, por exemplo, de transmitir mensagens MQTT, um exemplo, né? Então, eles te oferecem lá 1 milhão de mensagens por mês, é bastante. Você pensa, poxa, só para fazer uns testes aqui na minha casa, eu nunca vou cuidar de 1 milhão, né? Eu já consegui extrapolar várias vezes isso, mas se você passar desse 1 milhão, eu vou à falência, não, eles vão te cobrar $1 pelo próximo 1 milhão. E aí, coisas assim. Quando você vê o preço real de uso de muitos recursos, é muito barato o preço da computação. Você aloca lá, coisa tipo 0,3 centavos o custo de 1 terabyte de dados armazenados. Aí você pensa, 1 terabyte por 0,3 centavos é muito barato. Realmente é, mas isso não é para todos os serviços. Alguns serviços são bem caros. Inclusive, outro dia eu cometi uma bobagem, deixei uma máquina virtual ligada à toa lá, ela me cobrou por hora, eu tive de pagar R$ 600, e eu fiquei lamentando esses R$ 600 uns 3 meses seguidos. Mas, enfim, se você não descuidar e mantiver dentro dos limites gratuitos, você realmente não paga nada para fazer testes com computação em nuvem, tá? Quando eu comecei a trabalhar, eu acho que eu comentei, né? Eu criei uma máquina virtual com preço fixo, $4, e eu brinquei com ela muitos anos, até hoje ela está rodando e operando bem. Mas quando eu passei para o mundo da computação em nuvem, eu comecei a tentar, pelo menos, ter esse cuidado, exceto nesse mês que eu descuidei aí, paguei mais, mas para sempre não extrapolar os limites da conta gratuita. Então, você tem durante um ano, pelo menos, né? Pode, acho que não tem como renovar, mas durante um ano você tem a opção de poder testar todos os recursos da Amazon, da Azure também, ou da Google Cloud, para entender melhor as ferramentas que eles disponibilizam, tá? Então, esse grátis deles é bem farto e dá para você trabalhar bacana até você aprender a operar bem. Eu acho que nesse um ano que eu já estou atuando nisso aí, se eu arranhei 5% do que a Amazon tem à disposição, é muito. É impossível uma pessoa só saber de tudo que aquilo, a quantidade de opções que tem ali, tá? São ferramentas demais, mas para você iniciar os testes, você pode tranquilamente começar com uma conta gratuita e você não vai pagar nada. Era isso que você tinha perguntado, né? E mais uma coisa que você falou também, você fez 2 perguntas para mim. Isso, que assim, estou mais acostumada a trabalhar com a maneira tradicional. A pergunta 2, desculpa, Daniel, aqui. Estou querendo entrar no mercado depois de formado e queria saber se é melhor iniciar criando produtos para empresas ou para pessoas físicas. Bom, vou citar o meu caso, né? Eu resolvi criar um produto para uma pessoa física, eu mesmo, né? Depois eu mudei a visão para criar para empresas, né? Depende do produto que você quer, por exemplo, a percepção de consumo de energia é mais importante para uma empresa, para um usuário doméstico? Acho que para os dois, né? Tanto a gente em casa tem a preocupação em não deixar gastar demais, mas para uma empresa gerir o bom uso dos seus equipamentos, dos seus funcionários e tudo mais, que o consumo de energia realmente é relevante. Então, é uma pergunta que eu acho que a resposta seria, depende, né? Depende daquilo que você está produzindo, né? Eu, eu acho que você tem de ter um foco, né? Ter uma visão daquilo que você precisa criar para testar com clientes. É assim que eu estou fazendo. Testar com clientes domésticos e depois levar isso para clientes não domésticos, digamos assim, comerciais, industriais. Eu acho que seria esse o caminho. Poderia te sugerir.
Daniel, se quiser abrir o microfone e também fazer comentário direto, fica à vontade, tá bem? Porque, pelo jeito, você vai ter um discípulo aí, Marcos, o Daniel. Ah, sim, sim. Bom demais. Uma das intenções de falar sobre esse tema, bom, imaginei que até que ia ter mais gente, é justamente criar uma curiosidade nas pessoas, né? Eu acho que ainda tem muito pouca gente falando sobre a internet das coisas aqui no Tocantins. Sou eu e mais alguns poucos ainda, né? E eu estou vendo o mercado é grande demais e a gente tem muito potencial para criar, tá? Eu sofro com as limitações óbvias, né? Tipo, os componentes não existem aqui no Brasil, e os que existem são caríssimos, e aí eu compro tudo da China, com o preço lá é uma piada, né? Mas eu sofro com, por exemplo, a demora de entrega, o troço que extravia, e coisas assim. Eu fui mandar fabricar uma placa de circuito impresso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar minha cara aqui, para vocês terem... Ah, tá, minha câmera aqui. Cadê eu? Vocês estão me vendo aí? Não, ainda não. Não. No Google Meet, quando você mexe o mouse, a parte de baixo, onde você tem na mesma barra do apresentar agora, isso, agora carregou e descarregou. Ligou e desligou. Eu tava com o OBS assim, agora sim. Eu tava com o OBS ativo e ele travou a câmera, agora eu liberei lá. Sim. Então, se vocês estão me vendo, olha só, isso aqui é uma placa que eu fiz, mandei fazer. Fiz não, mandei fazer, né? Então, a gente faz o layout aqui no computador, nos programas de simulação, tipo esse aqui também, ó, e a gente manda confeccionar isso na China. Então, em 30, 50 dias, a placa chega, a gente solda os componentes e passa a fazer os testes, né? Os problemas, as dificuldades são inerentes à distância, né? Tempo, enfim. Mas a gente, sabendo gerenciar isso, a gente consegue trabalhar bem a questão da internet das coisas e criar daqui mesmo. Você não precisa estar em São Paulo, não precisa estar em Nova York para criar uma coisa nova. Você pode estar escondido numa tribo qualquer aí, com conexão com a internet, e você está no mundo conectado hoje, né? O conhecimento está amplo e os recursos também. Só essa questão de logística que limita um pouco, mas não impede não, tá? Então, essa foi a minha intenção, né, é divulgar isso o máximo possível para que mais gente esteja interessado em trabalhar em coisas assim, né? Não está sendo fácil encontrar bons alunos, bons profissionais para trabalhar com isso aqui, lá no IFTO, né? E assim, seria ótimo se mais gente em outros grupos aqui da cidade tivessem se empenhando em criar, estou preocupado com concorrência não, não é isso não, criar outros nichos, outros grupos de pesquisa, de conhecimento na área de internet das coisas. Quanto mais é melhor, não é pior. Quanto mais melhor, mais gente interessada, melhor para se trabalhar nisso aqui. Que divulga o conhecimento e a gente troca conhecimento. Sim, agora sim. Pronto, aqui um dos pilares até da Smart Grid é exatamente toda essa problemática de comunicação, protocolo e segurança da informação, então entra toda essa parte. E é difícil encontrar alguém que complemente essa parte, realmente você tem toda a razão. E tem uma pergunta aqui do Matheus. Professor, até que ponto é viável utilizar a nível de projeto softwares prontos como o Blink, que entrega para a gente, desenvolvedor, uma facilidade de uso em relação a ter que programar uma página front e back depois, criar um banco de dados, e depois criar um banco de dados, e por isso eu tenho essa dificuldade de seguir qual caminho. Estou procurando aqui o nome de um aluno que me chamou para participar da banca dele. Eu sou péssimo com o nome, eu esqueci o nome dele, mas ele me chamou para apresentar a ação do trabalho de TCC dele. Gente, como é que eu esqueço o nome dele? Acho que é Pedro. E seria, o TCC aí no UFT, seria exatamente no dia que as aulas foram suspensas lá pelo Covid. Droga, cadê o nome? Pedro, exatamente, Pedro Noleto. Pedro Noleto. Esse é o Pedro, tá? Então, o trabalho dele era justamente, um dia ele chegou para mim e falou, professor, você trabalha com internet das coisas? Sim. Sou lá da UFT e eu estou com uma dificuldade porque
eu estou querendo colocar meu TCC justamente para pegar um sensor e colocar a informação na nuvem. Eu falei, eu estou fazendo isso. Eu falei, você pode dar uma dica? Eu falei, senta aqui, deixa eu te dizer o que não fazer. Eu falei, ó, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, porque eu já passei por isso, apanhei, e para evitar que você passe por isso de novo, é isso que você não vai fazer. O que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar esse processador, com esse protocolo, com essa linguagem, com essa biblioteca, vai conectar num broker, que é o servidor, né, de receber os dados, um broker gratuito, eu não lembro qual que eu sugeri para ele, mas o Blink é uma das opções, né? Então, ele falou, faça isso para você não gastar tempo com aquilo que não precisa. Gasta tempo com aquilo que precisa, né? Foca no que é essencial. E essas ferramentas já estão à disposição para você dar o ponto de partida, tá? Então, o Blink é um dos exemplos. Você pode pegar um simples sensor, colocar num Arduino e configurar o Blink ali com a sua conta, coloca um gráfico e você vê os dados chegando na tela. Ótimo. É isso mesmo, tem que começar por aí. A partir daí, você vai ver que vai chegar um momento onde aquela plataforma vai se tornar limitada. Porque ninguém trabalha de graça. Eles estão te oferecendo um serviço que tem uma limitação de número de conexões por dia, o número de chamadas, o número de mensagens trocadas, e depois disso você vai ter que pagar, certo? Então, é grátis, é ótimo, mas até um certo ponto. A partir de um determinado momento, mas você vai ter de pagar como em qualquer serviço, né? Mas para teste, para desenvolvimento, para experimentos, não tem nada melhor do que essas ferramentas gratuitas de análise e que já vem com tudo configuradozinho, e você perde muito menos tempo. Então, ele fez isso, o Pedro fez, o trabalho dele ficou legal, ia ser a apresentação exatamente no dia que foi a suspensão do calendário, né? Mas exatamente ele conseguiu chegar lá no objetivo dele. Pegou um potenciômetro, ligou no Arduino e fez a programação certinha, configurou o servidor do outro lado e as informações estavam chegando, tá? Então, coisas assim, você consegue, numa boa, trabalhar com plataformas gratuitas, mas lembrando que isso vai ter um limite para você. Se você quiser isso levar a nível profissional, como eu estou tentando fazer aqui, entregar um produto na mão do cliente e não, na verdade, um produto, mas um serviço, né? Eu não penso só como um produto, penso como um serviço. Você tem de pensar numa ferramenta mais sofisticada. Então, a Amazon é uma das muitas que oferecem serviços assim. Ok. Ok, Matheus? Eu acho que é isso, né, Matheus? Acho que é. Bruno Dias, tá ok, tá satisfeito. Bruno Dias pergunta, olá, para abrir uma empresa, é melhor investir em um produto único ou é interessante pensar em uma empresa que desenvolva serviços de IoT específicos para o cliente? Eu comecei com um produto único, falando de novo da minha experiência, né? A minha experiência ainda está incompleta, porque na hora que eu ia começar a vender, entrou o Covid, todo mundo correu, fugiu. Mas o Alci está aí, o Alci é meu parceiro e meu cliente também. Na casa dele tem um produto que era o meu produto único até então, que era o de medição de consumo de energia, né? E eu tomei isso como meu carro-chefe, digamos assim. É nisso que eu acho que eu sou bom, medir, né? Tensão corrente, tirar potência, calcular fator de potência, distorção harmônica, ver a forma de onda na tela, analisar a qualidade da energia, eu acho que eu sou razoável nisso. Eu comecei por ele, e achei que isso seria o meu único produto, e aos poucos eu comecei a ver que não. Que isso vai chamando outras possibilidades. Então, trabalhar com um produto único, você pode ter um produto principal, mas eu acho que não um produto único. Então, eu comecei a medir o consumo de ar-condicionado. E olha, o ar-condicionado ficou ligado, cara. E agora? Não adianta nada eu saber que ele está ligado se eu não puder desligar ele à distância. Então, eu precisei transformar o produto em outro, que era o de automação de ar-condicionado também. Então, um produto virou dois. A partir do momento, peraí, se eu posso automatizar um ar-condicionado, eu posso automatizar uma lâmpada, posso ligar e desligar um motor, eu posso controlar o brilho de uma lâmpada LED, né? O brilho, não o simples fato de ligar ou desligar, mas o brilho, chaveando, a fita de LED, enfim. Então, um produto vai virando o outro, já consigo abrir porta lá no IFTO, usando essa plataforma. Enfim, já tem hoje, eu estava contando aqui antes de começar, 10 plaquinhas que eu tenho aqui em atividade. Uma delas é um produto
bem interessante. É para fazer propaganda, né? Então, já comecei, vamos lá até o fim. Você já deve ter visto por esses Smart Suites, né? Ficou esse aqui, vocês estão vendo? Pois é, esses Smart Suites que você encosta aqui, uma telinha touchscreen, e a lâmpada acende lá. Pois é, essa caixa eu mandei fazer na China, chegou com um nomezinho personalizado e tal, e aqui dentro está a placa que a gente mesmo construiu. Não sei se vocês estão vendo, mas são, na verdade, duas. Né? Uma placa conversa com a outra, e tem a parte lógica e a parte de potência que conversa entre si, e assim como tem essa aqui, tem outras placas para fazer outras coisas ali. Então, um produto só, eu acho que não. Acho que o ideal é você ter vários, sendo que um seja o seu carro forte, né? O seu pilar, e você vai trabalhando outros como opção, né? E é claro que isso toma tempo, né? Toma muito tempo. E aí você tem de focar em um, talvez, no início, para depois partir para outro, tá? Acho que essa seria a sugestão que eu te dou, que eu posso te dar. Me corrija, professor, se eu falar besteira, mas eu Uhum. acho que sempre quando você inicia num mercado de trabalho, assim, oferecer um produto, é interessante sempre mesmo você começar com um produto para chegar no cliente e, durante a conversa, você elenca as necessidades e produz novas maneiras de atender essas necessidades dele a partir desse seu carro-chefe. Porque você Isso. tem que ter pelo menos um produto para chegar no cliente e começar a conversa. E a partir disso, você é engenheiro, viu? Você consegue fazer qualquer coisa. Depende de quão versátil o seu produto é, né? Se você fez um produto que só funciona dentro de um carro, eu quero fazer a telemetria de um carro. Funciona. Eu pego essa placa aqui, coloco lá dentro do carro, alimento com a bateria, coloco os sensores certos, mas peraí, como é que vai transmitir os dados, né? No tal local, a gente coloca sei lá, um modem GSM. Então, o seu produto é versátil. Se ele for, você alcança várias outras aplicações que você não tinha pensado a respeito. Já estou migrando algumas coisas para uma tecnologia nova de rádio, e alguns de vocês podem ter ouvido falar, o LoRa, né? Long Range Rádio. É um rádio de longo alcance que supere muito o Wi-Fi, o alcance do Wi-Fi. Se o alcance do Wi-Fi já é legal, aí, algumas dezenas, centenas de metros, com o LoRa você tem dezenas de quilômetros de alcance com um módulo com consumo ridiculamente baixo. Então, é uma tendência forte de mercado para a internet das coisas. E onde que seria a melhor aplicação disso? No meio do mato. Você pensa, o agronegócio está aí, não tem Wi-Fi lá no meio do mato, mas o LoRa está lá. Não está, mas eu posso pôr, mas o alcance dele é muito grande, a faixa de frequência dele é a frequência gratuita, né, de 915 MHz, e aí você pode trabalhar isso de uma forma diferente, que você não tinha pensado antes. Isso vai depender de quão flexível o seu produto é. Agora, se ele for flexível demais, você também não consegue fechar ele. Né? Então, tem que ter um pouco de bom senso e você definir um ponto de partida, fazer aquele checklist que eu mostrei lá atrás, né? E colocar tudo na ponta do lápis, eu tenho isso, não tenho aquilo, tem quem faça isso eu não sei, eu deixo de aprender, mas o fulano que eu conheço, sabe fazer tal coisa. Então, é isso. Durante muito tempo, eu trabalhei sozinho, até coisa de um ano atrás, e eu vi que era impossível, humanamente impossível, uma pessoa sozinha dar conta de tanta coisa. E aí eu fui à busca de outras pessoas para me ajudar. Então, hoje eu tenho uma pessoa que faz praticamente tudo para mim na área de fazer plaquinha, outro que está mexendo com o back-end, eu estou cuidando de uma outra parte da programação, e a gente tem, então, uma equipe, cada um trabalhando num determinado foco, mas um sabe o que o outro está fazendo também, né? Isso é importante. Porque senão, cada um atira para um lado, né? Mas ter um produto inicial e, a partir daí, você conseguir sair desmembrando. Eu acho que é isso. Certo. Alguma pergunta mais? Todo mundo calado ali, ó. Acho que não tem pergunta não, eu só quero parabenizar aí o Marcos, né, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, acompanho aí desde o começo, né, Marcos, dessa tua luta aí, a gente tem conversado muito sobre o desenvolvimento, né, de vez em quando a gente troca algumas experiências aí, né, aqui em casa tem sido meio que um laboratório também, né, quando tem algum problema, deu uma coisa errada aqui, entendeu, né, então acho que essas trocas de informações, eu acho bacana, né, e até complementando o que você falou, né, Marcos, da questão da empresa. Uma empresa com uma única coisa,
ela fecha as portas, Uhum. né? Porque se você não tem um nicho de vários produtos, né? Claro que você começa com um e depois vai abrindo o leque, porque é a moda, né? É, A moda muda, né? A tecnologia sim. muda, né? A gente tem exemplos aí de Kodak que faliu, né? Sim, pois é. Né? Então a gente tem que inovar, cada dia mais inovando. E eu acho bacana. Tem muita gente aqui, infelizmente hoje não deu tanta gente agora à tarde, né? Ontem à noite tinha bastante gente. E eu acredito que tem muita gente no FT que tem interesse em trabalhar com isso, né? Essa parte aí de automação. Acho Eu que vou tem deixar meu, alguém vou querendo seu deixar meu contato aí, contato Marcos. aí, vou deixar meu contato aí no chat. Eu vou escrever, eu vou falar e vou escrever também. Meu telefone é 63, lógico, né? 98494-3041. E meu e-mail, ó, Marcos André, Marcos com U, @ifto.edu.br. Agora, nesses dias de pandemia, não tem mais hora, não tem mais dia, fica até as 4 da manhã e acordo meio-dia e assim, não tem, os horários estão todos loucos, né? A gente perdeu a rotina, né? Então, não tem mais essa história de horário, não. Só para citar mais um exemplo de como as coisas vão puxando para lados diferentes, eu estou aí mexendo com energia, consumo e tal, automação de coisinhas, e aí eu fiz contato com uma empresa no Canadá, e a gente está levando à frente uma ideia, eu estou desenvolvendo para eles um produto na área de etiquetas eletrônicas. Etiquetas eletrônicas. Assim, olha que coisa diferente, né? Tem nada a ver com medição de consumo, mas sim uma etiqueta inteligente que vai transmitir dados, e esses dados vão entrar na Amazon e vão interagir com o ambiente que eles já têm lá. Então, eles estavam precisando de alguma coisa para consultórios odontológicos, quer dizer, não tem nada a ver com energia, né? E essa nossa negociação aí tá fluindo, tá avançando. Vamos ver se dá certo, né? Essa ideia eu vou ter aí um cliente bacana, né? Para ser para trabalhar esse tipo de assunto, né? Mas que não tem nada a ver com aquilo que eu planejei inicialmente. E como tantos outros que vão surgir aí pelo futuro, né? A gente está vivendo um momento estranho, né, dessa história do Covid. Vai ter muita empresa que já está falindo, que está prestes a falir, ou que vai ter sérios problemas financeiros aí nos próximos meses, semanas e meses. Algumas vão se recuperar, outras não. E algumas pessoas conseguem crescer na crise, né? Apesar de tantas dificuldades que a economia vai sofrer, não é só aqui, mas no mundo inteiro, aquele que tiver percepção, ousadia de criar o produto certo e alcançar o produto, alcançar no momento certo o cliente, vai ter uma grande vantagem lá na frente, tá? Imagina, quem trabalhava com delivery, com frete, hoje não está dando conta de atender a quantidade de novos clientes que surgiram por conta de uma mudança de comportamento, que dessa vez foi muito rápida, né, foi até inesperada. Mas algumas mudanças de comportamento são mais ou menos previsíveis, né? E você imagina a quantidade de novas coisas sendo agregadas no mundo da tecnologia que vão interagir. Basta você ter a criatividade de observar e estar atento a pegar esse mercado para você, tá? Eu acho que esse desafio a gente tem o tempo inteiro, a gente fica o tempo inteiro discutindo o que pode ser feito, né? Tal coisa, nem sempre é aquilo que a gente pensa de primeira vez, mas outras vão surgindo, né? E você vê, eu comecei a medir consumo por conta da energia fotovoltaica, né? Hoje a gente já está num ramo diferente, né? Mas ah, as oportunidades que vão aparecendo desde que você esteja já interagindo nesse mundo. Quem quiser me procurar, gente, pode fazer contato comigo aí, não precisa ficar com vergonha não, tá? Tá sempre disposto a ajudar aí. Então, pedindo também, por favor, para indicar fontes, meios para atualização sobre esse assunto de IT, revista, site. Puxa, eu não saberia te dizer, assim, uma fonte, porque eu fico consultando várias, né? Eu não tenho uma única fonte fiel que eu esteja seguindo sempre, né, nesse momento. Não é, por exemplo, para chegar essas informações para vocês aqui, eu fiz um apanhado
de inúmeros outros trabalhos, né? Então, eu estou sem te dar uma sugestão, assim, na lata, assim. Esse é o cara a se seguir. Mas eu tenho usado muito alguns canais de YouTube, né, para tirar muitas dúvidas com relação à programação do processador, com aplicações e tudo mais. Aqui no Brasil tem o Fernando, acho que é Fernando Pimentel, um canal bem famoso na internet, que ele trabalha sobre internet das coisas, ESP32, que é esse processador que eu uso. Esse é do Brasil. E tem Andreas Spies, acho que é assim que pronuncia, um suíço lá um canal do YouTube também muito, muito bom, só que esse é em inglês, que você vai conseguir muita informação, e como tantos outros canais por aí, que você vai conseguir captar muita coisa boa. Hoje o excesso de informação até atrapalha, né? Você conseguir filtrar aquilo que é bom e o que é ruim. Mas esses canais que eu estou sugerindo para vocês são boas fontes. Eu acho que você consegue tirar dali muita coisa legal para você ir trabalhando, tá? Então é isso. Alexandre, Tá na peraí. hora do próximo. No final. Retira a apresentação aí, Alexandre, por favor. Tem mais uma pergunta que pergunta se tem alguma instituição que tenha especialização em IoT. Talvez, acho que alguma pós-graduação que devem estar perguntando. Especificamente para isso, eu acredito que não, pelo menos nunca chegou ao meu conhecimento, não. Tem um site que se auto-intitula Universidade IoT, mas não é uma universidade, claro, mas uma instituição formal com curso específico para IoT, eu acho que já deveria ter, né? Mas não chegou para mim ainda essa informação, não. Se já tem, ou um curso formal, ou uma especialização, lato sensu, sei lá. Mas está passando a hora de ter, porque é um arcabouço de tecnologias novas, de assuntos, que precisa ser melhor trabalhado, e está muito disperso, as informações são muito novas, é assim na área da computação, né? As linguagens, elas têm um ciclo de vida, mas né, isso é normal. O COBOL nasceu nos anos 60 e praticamente morreu aí depois de uns muitos anos, né? Mas de lá para cá, as novas linguagens que foram surgindo, Pascal, Visual Basic, Delphi, elas têm ciclos de vida cada vez menores, e hoje uma linguagem de programação tem um ciclo de vida de, às vezes, meses. Isso é complexo, porque você acaba de aprender uma e você já vê que aquilo lá já está meio obsoleto, né? Quem aprendeu Java, hoje está vendo que o Java, o pessoal está deixando o Java para lá e vamos ligar para outros, e é assim, está mudando muito rápido, e a internet das coisas precisa estar um pouco mais bem estudada, mais estruturada, para as informações não se perderem. Né? Para mim também é confuso, eu estou nesse ambiente há mais de 2 anos, e eu estou ainda apanhando de muitas informações, tá? Eu não vou saber de tudo, não, mas já está passando a hora de sim ter um curso específico para a internet das coisas, e se tem, eu ainda não sei. Fala isso, eu sei. Você falou que o Java só tem suporte até o final do ano, ó. Nossa, verdade. Pois é, o Java tá Para quem usa o Chrome aí, de vez em quando vocês já perceberam, mas aparece de vez em quando informando que o Java está sendo descontinuado no Chrome e alguns outros navegadores também, sempre aparece a mensagem. Pois então, 10 anos atrás era a linguagem do momento, não tinha nada melhor, era insuperável, era imbatível, e quem não entrasse no Java estava fora do mundo, e hoje, olha só, né, tem outras ferramentas, e então o ciclo de vida de uma ferramenta, é imprevisível, né? A gente tem de ficar atento a essas coisas. Sim, tá ok. Eu acho que as perguntas todas respondidas. Muito obrigada, professor. Sempre bom trazer esses assuntos novos, interessantes, que ainda tem tanta coisa para a gente pesquisar, tanta coisa para a gente aprender, crescer. Tão interessante, né? Tão legal. E com uma multidisciplinaridade tão grande. Então, é sempre interessante a gente discutir, trazer à tona esse tipo de assunto. Obrigada mais uma vez. De nada, eu estou à disposição, gente. Quem quiser me procurar a qualquer momento, pode falar. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Valeu, Marcos. Obrigadão aí, viu? E valeu, você. Da gente, estamos à disposição aí.
Se quiser fazer um desse também no IF, convidar a gente também, estamos à disposição.